Muito bem, meus caros e minhas caras, vamos nessa web aula introduzir o tema de administração pública. Que beleza! Bom, o Estado tem três funções. Função legislativa de fazer leis, já que a gente vive num Estado de direito, regido por leis. Alguém tem que fazer as leis. O Estado é o Estado. O Estado tem a função jurisdicional. Juris é direito. Dicional é dizer. Dizer o direito, aplicar o direito, cabe ao Estado a aplicação do direito resolvendo conflitos, já que as pessoas não podem fazer justiça pelas próprias mãos no mundo do privado, é a regra. E o Estado exerce também a chamada função administrativa, e é nela que eu quero focar. Belezura, então, antes de a gente aprofundar mais, vamos lá só esquentar. Vamos lá, meus caros e minhas caras. Qual poder exerce a função administrativa? Executivo, legislativo, judiciário? Ajuda aí, pô! Interação e interatividade, meus caros e minhas caras. Vamos começar com legislativa, vai, função legislativa. Qual poder exerce a função legislativa? O legislativo, o judiciário ou o executivo? Professor, você está falando da função típica? Ah, não, pô. Da função típica de criancinha. A função típica legislativa é do legislativo. A função típica jurisdicional é pelo poder judiciário. E a função típica administrativa é realizada pelo poder executivo. Não estou me referindo às funções típicas. Estou me referindo às funções atípicas. É ou não é? Que beleza! É agora! Bom, função legislativa. O legislativo tipicamente exerce a função legislativa, mas o judiciário, por meio aí de resoluções, regimentos internos, exerce a função atípica legislativa. E o executivo, por meio de medidas provisórias, exerce também a função legislativa por meio de medidas provisórias. Vamos pensar em função administrativa. Na função administrativa, tanto o poder legislativo quanto o poder judiciário, na função atípica, eles exercem também a função administrativa. Quando, por exemplo, realizam concursos públicos, quando realizam licitações, é ou não é? Que beleza! Então, eu posso dizer o seguinte: preponderantemente, qual poder exerce a função administrativa? Em maior parte, qual poder que exerce a função administrativa? Claro, todo mundo já sabe que preponderantemente o poder que exerce a função administrativa é o poder executivo. Belezura, poder executivo. Mas, nas funções atípicas, o legislativo e o judiciário também exercem. Bom, a administração pública então é encontrada em qual poder? A administração pública é encontrada preponderantemente no poder executivo. Mas como eu sei que existem as funções atípicas, eu também tenho a administração pública que exerce a função administrativa no poder legislativo e também no poder judiciário. A administração pública é o nome que se dá, então, à estrutura do poder público que exerce a função administrativa. Preponderantemente é o executivo, é ou não é? Na função típica, mas nas funções atípicas, tanto o judiciário quanto o legislativo também exercem a função administrativa. Logo, também tem a administração pública. Ah, não acredito! Ah, não brigue com o texto literal. Artigo 37 da Constituição Federal. Começou o jogo de administração pública. A Constituição fala: a administração pública de qualquer dos poderes. De qualquer dos poderes. Executivo, Legislativo ou Judiciário. Da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Belezura? Belezura. Então, não dá para brigar pelo texto literal. Me lembro, num julgamento da TV Justiça, eu assistindo, puxa vida, o ministro chegou a falar assim: gente, vocês não estão lendo do 37? O que nós estamos decidindo aqui não é somente para o Executivo, é para também o Legislativo e o Judiciário, porque a administração pública está em qualquer dos poderes, ou na função típica, ou na função atípica, é ou não é? E a administração pública
é igual a esfirra, tem de dois tipos. A administração pública aberta e fechada? Claro que não! A administração pública tem a administração pública direta e a administração pública indireta. Belezura? Belezura. A administração pública direta é a União e os seus órgãos. Os estados e os seus órgãos, Distrito Federal e os seus órgãos, e os municípios e os seus órgãos. Belezura? Belezura. Então tá lá. Postinho de saúde, administração pública direta municipal. Secretaria lá de Educação Estadual de Educação, administração pública direta estadual. Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, administração pública direta federal. Belezura. Na administração pública indireta, eu tenho o nosso glorioso AFAES, é ou não é? AFAES, a autarquia, administração pública indireta. USP, Unesp, Unicamp são autarquias estaduais. Olha lá, Banco Central e INSS são autarquias federais. Belezura? Belezura. Tá lá, eu tenho as fundações públicas. Fundação Pública, IBGE, Procon, FUNAI, Fundação Casa, né, FEBEM. Eu tenho as novas associações públicas. Não existe nenhum na prática. Mas seria o município se juntando com outro município, se juntando com outro município e formando uma nova pessoa jurídica chamada associação pública. Se quiser, os estados também podem ser integrantes. E se todos os estados tiverem, a União também entra. Não existe nenhum na prática, é pura teoria, mas essa teoria cai em concursos, principalmente concursos aí de mais peso, é ou não é? Quando o examinador briga com a fofa, com a patroa, ele vem com a associação pública. Eu tenho também as empresas públicas, Caixa Econômica Federal, Correios, BNDES, são empresas públicas. Eu tenho as sociedades de economia mista, Sociedade de Economia Mista, da Petrobras, Banco do Brasil, tá lá. O metrô lá em São Paulo, Sociedade de Economia Mista. Opa, deixa eu voltar. Sociedade de Economia Mista. Deixa eu fazer coloridinho. É o AFAES. Belezura. E numa outra web aula nós vamos aí entrar numa questão bem sofisticada que é a criação da administração pública indireta, mas isso vai ficar para uma outra web aula. Muito bem, meus caros, minhas caras, continue estudando com a gente. Bons estudos. Até a próxima. Levanta o som, DJ.